Obrigado pelo espaço aqui na rádio, a importância da gente chegar à população que realmente vai receber os recenseadores para a gente realizar esse retrato do Brasil. Então, agradeço a você, agradeço a rádio, agradeço a Cida que fez o pivô aqui para a gente ter o espaço no momento. Bom, o censo ele vem sendo planejado desde que o último censo foi realizado, é assim que funciona, né? Então, foi 2010? 2010, 2010, né? Então, desde lá, a gente já vem planejando e vem com uma certa ansiedade de conseguir construir o retrato da realidade brasileira. Mas, efetivamente, a gente começou o trabalho de campo agora, no mês de junho, meados de junho e agora o mês de julho completo, com a pesquisa urbanística de entorno, onde a gente buscou, na parte urbana dos municípios, as características das vias, a acessibilidade, iluminação pública, pavimentação, presença de bueiros. Isso, toda a malha urbana de Foz do Iguaçu, todos os setores que a gente chama, são as divisões da cidade que a gente tem para fazer o censo, todos os setores urbanos foram passados e a gente apurando essas características com uma equipe de 27 pessoas que estavam imbuídas nessa função. Não é um número pequeno para uma cidade do tamanho de Foz, Alex? Na verdade, a gente teve alguns pequenos percalços aí por falta de recursos que estavam previstos e programados. Então, a gente teve que cortar a equipe realmente. Mas a gente conseguiu finalizar a pesquisa, sim, com um pequeno atraso por causa dessa questão, né? Muitos casos a gente precisava dispor do veículo do IBGE para deslocar os supervisores e a gente tem um número um pouco menor de carros do que tinha previsto inicialmente, né? Porque a verba acabou sendo cortada. Mas deu certo? Sim, correu tudo bem. A gente, com um pouquinho de correria no final para finalizar, passar o último verniz, né? A última cera, digamos assim, na pesquisa, mas tá feita. A gente vai com um planejamento do jeito que a gente precisava para segunda-feira estar em campo batendo de casa em casa. Tá, então esse primeiro trabalho ele identificou onde tem galeria, onde tem esgoto, que é o saneamento, onde tem calçada, acessibilidade, quer dizer, questão de acessibilidade, mobilidade e também de infraestrutura urbana mínima necessária. Sim, são algumas perguntas. A gente, só da parte visual, né? O supervisor ia a campo na parte visual. Então, não houve a necessidade de entrevistar ninguém? Não foi falado com nenhum morador. Não. Então, a gente verifica... Primeiro, a gente ajustou o mapeamento, né? Porque já que a gente está indo a campo, a gente queria deixar o mapa o mais preciso possível para o recenseador. E, a partir daí, a gente pesquisou pavimentação, o tipo de via que a gente utiliza, que pode ser utilizada, né? Se é possível que passem veículos grandes, veículos pequenos, se só passa pedestre, pavimentação, presença de calçada, presença de rampa para cadeirante, iluminação pública, arborização, tudo isso foi preenchido um questionário para cada uma das faces, para cada uma das frentes de uma rua, em todos os setores urbanos. Ô Alex, num dos primeiros informes que nós recebemos do IBGE, falava-se em 235 recenseadores. Agora vocês falam em 180. Tem alguma razão para isso? Tem alguma etapa dividida para esse trabalho? Na verdade, nós temos 235 vagas, mas devido a todo esse procedimento de adiamento e de repente, dificuldade orçamentária, a gente conseguiu, no momento, ter contratados hoje esses foram 154 treinados na semana passada, mais 18 essa semana. Então, não chega nem a 180, mas a gente vai treinar mais turmas para tentar atingir os 235. Tá, quando a gente fala em município, a gente tem uma divisão muito clara, área urbana e área rural. Sim. O censo acontece de uma vez só ou divide? Tudo ao mesmo tempo. A gente inicialmente vai colocar os recenseadores recém-treinados para fazer setores mais simples, que isso foi determinado pelos próprios supervisores que já foram a campo. Então, eles olharam e falaram, não, esse setor ele é aceitável porque ele tem uma boa margem de tempo, de previsão de tempo de coleta para o recenseador poder receber depois que produzir. Não é um setor muito grande, é um setor com uma configuração mais simplificada. Então, o recenseador vai inicialmente, todos eles vão pegar setores somente dentro da área urbana. A partir do momento que eles têm experiência de coleta e finalizarem esse setor, aí a gente vai cobrir toda a área. A gente não pretende deixar nenhuma casa de Foz do Iguaçu
ou de qualquer outro município, sem a presença de um recenseador contando a população. Eu acho interessante que, né, diz aqui que a meta, de acordo com o IBGE, é registrar informações diversas sobre os 257.971 habitantes da fronteira. Nós vamos saber se esse número é real mesmo só depois do censo, né? É basicamente para isso, a tarefa primordial do censo é essa. Esse é o principal que todo mundo comenta. A gente vai saber quantas pessoas moram nos municípios, moram em Foz, quantas pessoas moram no Brasil, e esses dados serão dados da realidade, já que a gente vai passar todas as casas. Mas vai muito além disso também, porque a gente vai pegar uma série de outros dados sobre educação, sobre trabalho, sobre fecundidade, mortalidade, núcleos familiares, as características da habitação. Tudo isso vai ser levantado no censo. Mas o básico, o mais básico quando a gente fala de censo, desde os tempos bíblicos, é você contar as pessoas, saber quantas pessoas moram. E aí a gente vai precisar da abertura da população, da recepção da população, para que os nossos recenseadores consigam realmente saber quantas pessoas moram em cada casa e pegar essas informações de cada Então vamos lá, da abertura da recepção. Como é que vai funcionar? O recenseador, como eu identifico se eu realmente estou recebendo um recenseador do IBGE na minha casa? Nos dias de hoje, Ayrton, esse é um dos pontos mais importantes, porque todos nós sabemos da questão da segurança da nossa sociedade hoje. Obviamente, isso já existia em 2010, já existia em 70, já existia em 1872, que foi o primeiro censo. Mas hoje em dia a gente sabe que existe muita gente que procura várias formas de aplicar golpes e de buscar o ilícito utilizando a imagem de instituições respeitadas. O IBGE está muito preocupado com isso e a gente tem um plano para que as pessoas consigam ter confiança de receber o recenseador. Todos eles vão estar identificados com um crachá do IBGE. Nesse crachá vai ter a foto do recenseador, vai ter o documento o número da matrícula do recenseador e vai ter um QR Code que a pessoa pode pedir para que o recenseador entregue o crachá. A pessoa vai escanear esse QR Code e vai ser direcionada para uma página e nessa página ele coloca a matrícula do recenseador e lá também vai aparecer o nome completo, vai aparecer a foto desse recenseador nesse site, vai estar aparecendo e esse site é o respondendo.ibge.gov.br. Muito bem, identifiquei o recenseador. Ele vai entrar comigo em casa, precisa ter no núcleo, todos do núcleo, uma única pessoa. Quem tem condições, quem deve responder esse questionário? Bom, não necessariamente ele precisa entrar na casa, isso fica a critério do informante. A pessoa que está recebendo o recenseador, se conseguir receber ele, obviamente, tem que ser num ambiente protegido de sol, até para o próprio informante. Entrar no imóvel, né? Sim, não no isso, interior da isso. casa especificamente, né? Mas no quintal. Isso. Recebendo o recenseador, uma pessoa que tenha competência, o IBGE pede que seja a partir de 12 anos, mas a gente sempre lembra o recenseador, ele já está treinado para isso, de que tem que ser uma pessoa que tenha competência para prestar informações sobre todos. Tendo uma pessoa em casa, recebendo o recenseador e passando as informações, isso é suficiente. Se tiver todo mundo em casa, como muitas questões são autodeclaratórias, assim melhor, porque o recenseador pergunta para cada um dos quesitos que vai ser perguntado. Mas se você tiver só uma pessoa, um morador na casa no momento que o recenseador passar, essa pessoa responde por todos os moradores. Eu sou obrigado a responder para o recenseador ou existe uma outra ferramenta que dispensa esse trabalho com o recenseador no meu imóvel? Bom, inicialmente a gente sempre pede para que o recenseador seja a primeira abordagem. Na verdade, ele vai precisar ser de qualquer forma. E se a pessoa está em casa, tem disponibilidade de uns 15, 20 minutos, já responde, já fica tudo certo. Mas, não havendo disponibilidade, que a gente também sabe da correria do dia a dia hoje, por exemplo, se passar alguém na minha casa hoje, não vai encontrar ninguém lá. Se passar o recenseador, não vai encontrar ninguém. Aí o recenseador pode fazer contato e a pessoa pode solicitar de responder pela internet. Vai fazer um cadastro, o próprio recenseador vai fazer esse cadastro, a pessoa vai acessar o site e lá no site, com o código que vem dentro, criado pelo equipamento de coleta, enviado por e-mail para a pessoa, ele responde com os dados do domicílio onde ela mora. Alex, qual é a diferença do questionário básico e do questionário de amostra? Bom, o nome já traz muito dessa informação. O questionário básico tem 26 questões, são questões bastante simples para a gente pegar informações gerais sobre se a pessoa sabe ler ou escrever, a gente vai pegar a questão de data de nascimento, a questão de
me fugiu agora o termo. Bom, é um questionário simplificado, digamos assim. Ele tem poucos itens, são 26 itens, e o preenchimento dele a gente estima que sejam de 20 a 30 minutos no máximo. Se for mais gente em casa, demora um pouquinho mais de tempo. Certo. Questionário de amostra, não. A questão da amostragem, que o IBGE segue, todas as outras pesquisas que a gente faz no dia a dia, a questionário de amostra ele é muito mais completo e traz informações muito mais robustas. Vai pegar sobre a questão de força de trabalho, vai pegar sobre a questão de migração. A questão de educação não se resume só ao questionamento de sabe ler ou escrever. Vai perguntar também sobre o grau de instrução, se já estudou, se está estudando, qual o nível mais elevado que cumpriu de estudo. A questão de mortalidade, que hoje em dia está bastante em voga devido à pandemia. A gente vai pegar um dado de pessoas que moravam com as pessoas desse domicílio, se veio a falecer de 2019 até agora. Então, a questão de autismo, que é um ponto novo, foi incluído numa lei de 2019, a gente vai perguntar também. Questão de saúde, a questão de saúde não, de necessidades especiais vai ser perguntado. Então, questionário de amostra, 10% dos domicílios de Foz vão responder esse questionário mais completo. E quem define é o recenseador que define o domicílio? Não, isso vem automaticamente no sistema. Como tudo é coletado pelo equipamento, agora é um celularzinho, basicamente, a gente chama de DMC. Esse DMC ele tem uma programação de aleatoriedade. Então, a cada 100 casas, a gente sabe que 10 vão ter respondido, mas nem o recenseador, nem o supervisor, nem eu, na verdade, nem o programador que fez que bolou o sistema sabe quais são os domicílios. Então, se o recenseador chegar e bater na sua porta e falar, olha, o seu questionário é de amostra, já fique consciente que ele vai pedir mais informações. E essas informações, desculpa, só para concluir, o tipo de questionário, se as pessoas tiverem curiosidade, no próprio site do censo, que é censo2022.ibge.gov.br, lá você pode fazer o download do PDF com os 2 questionários para saber o que vai ser perguntado. E a confidencialidade e o sigilo? Bom, essa é a lei fundamental do IBGE. O IBGE não faz nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de apuração, nenhum tipo de verificação. A gente quer saber a realidade. E a realidade, para fins estatísticos, são números e informações de uma média da população. E isso, a gente não vai vincular o nome de ninguém, nem o endereço de ninguém a essas informações. Então, a gente vai aglutinar as informações por setor censitário, por bairros, de acordo com a lei de bairros que existe hoje no município, a nível municipal, divisão entre área urbana e rural, mas nada das informações que cada um prestar vai ser divulgada de forma individualizada. Então, se você só tem um domicílio, digamos que seja o caso, o setor do Parque Nacional, que é um setor especial nosso, ele tem 6 domicílios. Então, o IBGE não vai divulgar daquele setor a faixa de rendimento, porque você consegue identificar quem são as 6 pessoas que moram lá dentro. Então, você não pode divulgar mais ou menos aproximadamente quanto ganham essas pessoas. Então, não é divulgado. Nem nesse sentido. Então, isso vai entrar num aglutinado geral do bairro e do município para a divulgação dessas informações. São chamados dados sensíveis, né? Que a gente tem que cuidar muito. Isso. Eu não falo nem vantagens, eu uso o termo benefícios, os benefícios do censo. Bom, todo mundo que faz uma compra de supermercado sabe da importância, coisa simples, uma compra de supermercado, sabe a importância de você fazer um planejamento. Você não vai chegar no mercado e sair comprando coisas aleatórias que você não sabe se precisa ou não. Então, você precisa planejar para realizar uma simples compra de supermercado. Agora, você imagina um país com mais de 200 milhões de habitantes, um município que a gente estima que tenham 260 mil, 270 mil pessoas hoje. Isso num chute mais pessoal do que um dado válido do IBGE. Para planejar tudo isso, a gente precisa de informações consistentes. E a gente não tem essas informações desde 2010, quando foi realizado o último censo. Então, se você não tem as diretrizes do que você precisa de escolas para crianças, que você precisa saber quantas crianças existem no município, você não tem como falar assim, vamos ou não construir ou ampliar escolas. Se você não tem diretrizes de força de trabalho, o governo municipal, o governo estadual ou federal não vai conseguir impor políticas públicas para que sejam gerados empregos. Se você não tem uma informação de qualificação de população, que a gente vai perguntar no questionário de amostra, você não tem como direcionar as políticas para absorver
essas pessoas. Então, tudo isso é gerado detalhadamente na pesquisa do censo. O censo é a única pesquisa que o IBGE faz que passa em todas as casas. E a informação de cada pessoa é como se fosse um pedacinho de um quebra-cabeça que gera uma foto de todo o país. Começa agora, 1º de agosto, e vai até quando? São 3 meses de coleta, agosto, setembro e outubro. A gente tem a previsão de estar finalizando e a coleta, isso é um dado um pouco otimista, diria eu, finalizando a coleta ali pelo meio de outubro, para a gente só fazer o arremate nas 2 últimas semanas. Mas as equipes do IBGE vão estar em campo, provavelmente, até o final de novembro, quando a gente vai fazer a supervisão final, para ver se, de repente, algum domicílio que a gente não encontrou ninguém em casa, a gente ainda consegue recuperar e fazer a contagem, para verificar se realmente não ficou ninguém de fora. Então, a coleta com os recenseadores, agosto, setembro e outubro. Todos eles já vão estar com seu coletinho, crachá, alguns vão usar boné, quem preferir, a gente tem um bonezinho do IBGE, com a aba amarela, IBGE escrito. Todo mundo vai ver um recenseador passando pelas suas ruas. E esses 3 meses são os fundamentais para a gente passar em todas as casas. E a supervisão finalizando em novembro. Olha, não tem como a gente falar de rateios, por exemplo, do Fundo de Participação dos estados, Fundo de Participação dos municípios, sem ter um censo que demonstre a nossa realidade. Não tem como falar em investimentos da área da saúde, da educação, e isso deixou claro o Alex aqui, se a gente não tiver informações. Ninguém pode caminhar no escuro. Você pode até acertar, mas vai errar mais do que acertar. Vai tropeçar mais do que ficar em pé. Então é importante que as informações sejam dadas de forma fidedignas, né? Não precisa esconder nada. O censo é sigiloso. Todas essas informações serão compiladas, nós vamos ter, como disse o Alex, eu gostei, nós vamos ter um quebra-cabeça construído. Cada pecinha no seu lugar e um quadro formado do que é o país. E aí as políticas educacionais, de saúde, de saneamento, as políticas ambientais, todas elas poderão ser feitas com muito mais competência e otimização do recurso público, né? Então fica aí a informação, só para repetir, o recenseador estará identificadíssimo, né? Sim. Não tenha receio, se você tiver qualquer dúvida, de fazer a confirmação de que o recenseador que está batendo na sua porta, ele realmente está a serviço do IBGE, e passe todas as informações. Alex, obrigado, hein? Muito obrigado. Eu agradeço a sua presença aqui, bom trabalho a você e toda a equipe. Agora, 8h06.